e foram discutidos, debatidos e votados, de modo que nós traremos à sessão apenas aqueles processos em que houve pedido de sustentação oral ou disparo. Preferência, né? Os demais, nós vamos ratificar os julgamentos lançados antecipadamente e divulgaremos o resultado no final da sessão. Eu começo com os processos do SAGE. Eu chamo o item 21. E esse é... O agravo de instrumento 063-2456, dígito 09.2023, em que são agravantes Antônio Marcelo dos Santos e outros, e agravado a Câmara Municipal de Saletre. O doutor Francisco Ione Pereira Lima está presente? O processo da relatoria da desembargadora Juriza. O doutor Ione não está presente, vamos proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Eu chamo o item 22. É o agravo interno. Então, é o processo 063-2456, de 09.2023, são as mesmas partes, recurso prejudicado. Vamos para os pedidos de sustentação oral do PJE. Eu chamo o item 6, é o agravo de instrumento 300.0177, de 31.2024, em que são partes, em que é agravante o Estado do Ceará e agravado Elesat Combustíveis S.A., da minha relatoria. A doutora Gabriela Justino Soares está presente? Eu, sim. Excelência. Doutora Gabriela, a senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. A senhora tem 15 minutos, então. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, desembargador, presidente, relator, demais componentes. O recurso, ele é um agravo de instrumento que ele foi interposto pelo Estado do Ceará, ou seja, eu falo aqui em nome da parte agravada. Ele foi interposto em face de uma decisão que suspendeu a execução fiscal de origem até o trânsito em julgado da ação anulatória correlata, diante da existência de haver uma apólice de seguro, garantia da integralidade do crédito tributário discutido. Ocorre, excelências, que a execução fiscal de origem ela foi ajuizada em abril de 2021, sendo que antes disso, ainda em janeiro de 2021, nos autos lá da ação anulatória, havia sido proferida uma decisão para suspender a exigibilidade do auto de infração. Ou seja, no momento em que a execução fiscal ela é ajuizada, o crédito ele estava com a exigibilidade suspensa, de modo que, ainda em sede de primeira instância, nós havíamos pleiteado a nulidade da execução fiscal. Sobre isso, o juiz ACOL ele não acolheu o pedido de extinção do feito por afirmar que a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito teria sido reformada em maio de 2022, ou seja, mais de um ano após do ajuizamento da execução fiscal de origem. De todo modo, na ocasião, ele acolheu o pedido subsidiário, que era de suspensão do feito até o trânsito em julgado da anulatória, por conta da existência do seguro-garantia, que foi essa decisão que o Estado do Ceará agravou. Pois bem, diante desse contexto, é importante dizer que, nos termos do artigo 485, inciso 4º, parágrafo 3º, do CPC, é possível ao magistrado, é permitido que a qualquer tempo e grau de jurisdição se conheça de ofício de questões de ordem pública, quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, a princípio, nós pedimos aqui que seja declarada a nulidade da execução fiscal de origem, já que é irrelevante, no caso em tela, a decisão ter sido reformada posteriormente. O fato é que, no momento do ajuizamento da execução fiscal, a dívida não era exigível, o que atrai a nulidade da execução
por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Frise-se, ademais, que a possibilidade de o juiz adquém a analisar questões de ordem pública em sede recursal, ela é conferida pelo chamado do efeito translativo dos recursos e também se observa no agravo do instrumento, conforme o entendimento pacífico de jurisprudência pátria, ao qual já anexamos nos autos, de modo que a execução fiscal, no nosso entender, ela deve ser extinta por falta de interesse de agir no momento do ajuizamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui é que, ainda que não se entenda dessa forma, é de se reconhecer que o crédito tributário ele está garantido através de uma apólice de seguro-garantia. A Procuradoria ela concordou expressamente com essa garantia, de modo que o feito executório, na pior das hipóteses, ele deve permanecer suspenso até a apreciação definitiva da referida ação anulatória, cuja discussão de mérito está bastante avançada. Naqueles autos, vale dizer que já está em fase pericial para ser sentenciada. Até porque devemos considerar que a apólice de seguro ela não pode ser liquidada a qualquer momento, né? Ela vai precisar ter essa análise definitiva de mérito para que isso aconteça. Ou seja, não existe exatamente muito sentido realmente no prosseguimento da execução fiscal. Assim, considerando que a eventual liquidação da apólice de seguro, né, só pode ocorrer com o trânsito em julgado da anulatória, é que a gente entende que ele deve permanecer com o seu trâmite suspenso. São essas as razões que pleiteamos, inicialmente pela extinção do feito, ou ao menos pela manutenção da decisão agravada, no sentido de manter suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da anulatória. São essas razões, agradeço o espaço, obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Doutora Gabriela, meu voto foi no sentido de conhecer e prover o recurso do Estado do Ceará. Mas o desembargador Luciano está pedindo vista e o julgamento fica adiado para a próxima sessão. Continuaremos na próxima sessão. Tudo bem. O meu voto já será lançado nos autos. Tudo bem. Chamo o item 7. Apelação remessa necessária 300-0777, de 78.2023, em que apelante o Estado do Ceará, e apelada Liliane Souza Lima, da minha relatoria. Dr. Francisco Igor Fonseca de Andrade está presente? O senhor é advogado da senhora Liliane? Olha, o voto foi pelo não conhecimento da apelação e o desprovimento da remessa. Posso proclamar o Estado? Programa do Estado, apelação não conhecida, remessa necessária conhecida e desprovida. Eu chamo o item 29, apelação remessa necessária 008-0100 de 53.2007, que é apelante Federação do Comércio do Estado do Ceará e apelado do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Eduardo Pimentel Canuto está presente? Sim, excelência. Doutor Eduardo, o senhor dispensa a leitura do relatório? Com certeza, excelência, fica à vontade. O senhor tem 15 minutos. Tudo bem. Bom, primeiramente, meu nome é Eduardo Pimentel Santos Canuto, OAB 39207, pela Federação do Comércio. Bom, primeiramente gostaria de saudar vossas excelências, a ilustríssimo representante do Ministério Público e os demais colegas que assistem à sessão. Serei bem objetivo aqui, para não tomar muito tempo, até porque o processo em si é um processo que já está transitado julgado, enfim, apenas para contextualizar inicialmente, cuida-se de uma demanda promovida pela Federação ainda em 2007, referente à exclusão do ICMS sobre a parcela da
da reserva de demanda contratada, né? E isso representa as empresas associadas. O processo teve seu trâmite regular, posteriormente o STJ se manifestou sobre o tema e o processo transitou em julgado favoravelmente à Federação do Comércio. Isso foi promovido o cumprimento de sentença. Nesse cumprimento de sentença foi solicitada a documentação necessária para isso, até porque vale a pena tão somente explicar a relação de uma substituição tributária em si, já que a COELSE e a Enel, né, a COELSE e a Enel, né, representante da a parte da elétrica, né, da autoridade elétrica, ela tem a possibilidade de a indicação referente ao ICMS. Então, ela detinha toda essa informação referente a cada conta e a cada associado. Dentro disso, no cumprimento de sentença, a Federação do Comércio ela representava 516 empresas. A COELSE veio aos autos e informou que apenas 116 empresas realmente faziam parte sobre aquela demanda contratada. O fato é que o Estado do Ceará, desde 2014, através do decreto 31638, parou de cobrar o ICMS referente a essa demanda contratada, certo? Sendo que o único problema desse cumprimento de sentença é que o juízo de piso, e aí Data Máxima Vênia entendeu que estaria satisfeito a obrigação do Estado e da COELSE, porque não mais desde 2014 já cobrava. Sendo que, excelências, reparem que a ação é de 2007 e os créditos retroagem até 2002. O fundamento e fim para ser extinto o cumprimento de sentença é que se entendeu pela satisfação integral da obrigação, mas que, de fato, isso não ocorreu. E o único ponto é isso. Houve uma parte, a ação retroage até 2002, tudo bem, o Estado deixou de cobrar a parcela do ICMS na reserva de demanda a partir de 2014. Isso foi cumprido, mas há um período de 2002 a 2014 em aberto que não foi posto aos autos. Então, essa é a grande discussão. Então, não está satisfeito ainda a obrigação da COELSE e do Estado, né? E esses precedentes, e é importante que isso seja mencionado, é que a COELSE, como atua como um verdadeiro substituto tributário, a parcela do ICMS, a informação sobre a demanda contratada e a parcela do ICMS, todos esses associados ficam em seu poder. E há um precedente, aí eu fiz questão também de trazer, o precedente é o RESP 1761731 do STJ, que fala que, de fato, se a autoridade tem essa retenção, há essas informações, ela deve apresentar ao contribuinte e apresentar também os cálculos. Engraçado, a gente teve um caso parecido no estado de São Paulo, em que a autoridade, né, responsável pelo fornecimento elétrico também trouxe aos autos e foi satisfeito o crédito. Então, objetivamente, eu ressalto aqui que não foi cumprida integralmente o objeto do cumprimento de sentença e, por esse motivo, a gente pede a reforma dos autos para que a COELSE traga aos autos efetivamente o período completo da documentação a ser fornecida e, consequentemente, os cálculos apresentados para que aí sim seja cumprido a decisão judicial efetivamente transitada e julgada. Eu agradeço a oportunidade e são essas as considerações. Obrigado, doutor Eduardo. Desembargador Livramento, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu vou ler aqui a ementa com as notas explicativas, é um caso muito simples, muito fácil. Cinge-se a controvérsia em analisar a sentença proferida pelo juízo ACO, que extinguiu o cumprimento de sentença por considerar que houve a satisfação integral da obrigação de fazer decorrente do título judicial ora executado. De início, cumpre destacar que a Companhia Energética do Ceará foi intimada para cumprir a obrigação de fazer constante no título executivo judicial e
Em resposta à intimação, informou que desde 2014 não realiza o lançamento do ICMS sobre a demanda contratada, mas não consumida. Outro sim, verifica-se que não consta no título executivo judicial que a parte apelada deva fornecer os documentos solicitados pelo apelante. Logo, a documentação deve ser pleiteada em ação própria e não em cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença deve ficar restrito ao que restou decidido no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos termos do previsto no artigo 502 e seguintes do CPC. Deste modo, constata-se que a obrigação de fazer, constante no referido título, foi integralmente cumprida, razão pela qual não merece reparo a sentença recorrida. Apelação conhecida e desprovida, sentença mantida, é como voto. Obrigado. Como vota a desembargadora Joriza? Acompanho a relatora, presidente. Doutora Elizabeth? Acompanho a relatora. Vou programar o Estado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 30, o agravo de instrumento 329.43, dígito 57.2024, em que é agravante o município de Juazeiro do Norte e agravada Ana Carolina Alves Bezerra, da relatoria da desembargadora Joriza. A doutora Fernanda Benício Rodrigues Araújo está presente? Estou, excelências. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Está. Vocês me escutam? Doutora Fernanda, Oi. o voto da desembargadora Joriza, que já prevaleceu, é pelo desprovimento do recurso. Posso programar o resultado? Pode sim, excelências. Obrigado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 51, apelação civil 001-2657, dígito 80.2010, em que apelante o Estado do Ceará e apelada Vicunha Têxtil S.A., da relatoria do desembargador Luciano. O doutor Bruno Leal Sampaio está presente? É o 51 do PJE. Doutor Bruno, o voto do relator foi pelo conhecimento e desprovimento da apelação do Estado do Ceará. Da remessa necessária avocada e desprovida. Posso proclamar o resultado? Com certeza, presidente. Muito obrigado. Proclamar o resultado, apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária avocada e desprovida. Eu chamo o item 65. Remessa necessária civil 015-5835, dígito 09.2018. Autor, Mesquirren, Brasil Indústria de Transformação Plástica Limitada. E recorrido ao Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Livramento. Doutor Matheus Chebli de Abreu está presente? Estou presente, senhor presidente. Doutor Matheus, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Assim, é só a remessa e o voto é pelo desprovimento. Posso programar o resultado? Sim, senhor, por gentileza. Programa de resultado, remessa necessária conhecida e desprovida. Vamos para a apresentação dos votos vista do PJE. Eu chamo o item 92. Apelação, remessa necessária 020-1582, dígito 80.2022, em que são partes o Estado do Ceará e outros, e Raimundo Nonato Ribeiro de Souza, da minha relatoria, na sessão de julgamento, realizada no dia 29 de julho, proferi voto no sentido de não conhecer a remessa necessária e em conhecer da apelação para negar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu o visto dos autos. Está em mesa, desembargador Luciano? Está em mesa, senhor presidente. O senhor pode... Pois não. proferir o seu voto. Desembargador, aqui eu acho que é uma coisa simples, já disponibilizei o voto vista.
quando Vossa Excelência apresentou o voto, o fundamento da sua minuta era que havia pendência de um embargo de declaração. Por isso que o senhor não poderia apreciar o mérito. Não é a pendência do mandato do embargo de declaração. É que havia um recurso com efeito suspensivo. Sim, mas esse recurso já tinha sido julgado quando Vossa Excelência trouxe o processo para a mesa. Certo. Mas no momento da impetração, não, né? Não, na impetração não. Impedia a impetração Não. naquele momento. Né? É só questão processual. No juizado especial, nós não temos muitas opções. Certo? E aqui existe uma outra questão, que aí é uma questão de ordem pública, que é a incompetência do juízo. A lei do juizado especial da Fazenda diz claramente que anulação de punição, as punições que geram demissão, não podem ser objeto do juizado especial da Fazenda. Então, nesse caso, esse seria a primeira parte, a segunda parte seria pela incompetência, né, dando provimento ao mandato de segurança. Não. Não, 91. Não, eu chamei o 92. E o Vossa Excelência pediu visto. Nós estamos conversando então sobre outro processo. Nós dois, Eduardo. Desculpe, Eduardo Joriza. Esse aqui é só honorários. Esse aqui, nós já ajustamos. Já ajustamos. É. Esse aqui. Então, o senhor vai modificar o voto? Já modifiquei. Já está nos autos. Tá. Então, pronto. Resolvido esse aqui. Então, todos aqueles relativos a honorários estão resolvidos? Não, agora eu tenho que pegar só aqui com o Davi a programação do resultado. Tá. Uma modificação que foi feita. O Eduardo Joriza não está entendendo nada, né, Eduardo Joriza? Olhando para... Bom, então, eu vou programar o resultado, remessa necessária não conhecida e apelação conhecida e provida. E a votação é unânime. Eu chamo o item 93, apelação civil. 301, 10.00, lista 95.2023, em que são partes. Maria do Socorro Carvalho, em Estado do Ceará. É da minha relatoria, na sessão de julgamento realizado no dia 22/7. Proferir voto no sentido de conhecer das apelações para negar provimento do Estado do Ceará e dar provimento da parte atora. O desembargador Luciano pediu vista e apresentou um voto divergente. E eu refluí do voto inicialmente proferido e eu explico as razões do meu voto para manter o julgamento, aliás, o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade. Essa aqui? É o 93. Pelo critério... É aquele. Eu entendo que o processo deve ser extinto porque o paciente morreu. Morreu. Então é diferente o seu voto? Não, peraí. Antes da sentença... Não. Esse aí é outro. Esse aqui é o do remédio. Sim, é o do remédio. É da Maria Socorro. Do Cariri, sim. Maria do Socorro Carvalho. Perfeito. Esse aqui não é o que ela faleceu, não. Certo? Esse aqui é o da medicação. Sim. Que o advogado sustentou e fez apresentou um cálculo anualizado, que Vossa Excelência disse que o cálculo está errado, que ao invés de 300 e alguma coisa, era 60 mil. E aí tem uma questão aqui da competência absoluta do juizado. E tem também a questão do arbitramento dos honorários com base na equidade, porque há uma inconsistência sistêmica entre aquele dispositivo que foi acrescentado à lei processual porque nos casos aquele parágrafo que não está na lista, né? E aquele parágrafo foi acrescentado, ele diz que nesse caso
se arbitra os honorários no mínimo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico. Isso conflita com o dispositivo anterior, que trata da fazenda pública e que estabelece uma gradação. Então, claramente, há uma inconsistência, uma incompatibilidade desse dispositivo acrescido em 2022 com o conjunto, né? O conjunto, quando se trata de fazenda pública. Nós concordamos nisso aí. A questão da incompetência do juizado também é um ponto que eu coloquei aqui. Nós já tínhamos conversado aqui informalmente depois da sessão passada, mas creio que Vossa Excelência tem que colher os votos, né, em relação à incompetência. Perfeito. Como vota a desembargadora Livramento com relação à competência? O senhor pode ler a parte do seu voto que trata disso? Posso. No caso, consoante relatório médico do ID 1277-21-19, foi prescrito à autora a medicação azitidina, na dose de 75 miligramas por dia durante 7 dias por ciclo. Segundo o autor, indicou cada ampola o custo médio de R$ 1.901,25, que totaliza 6 meses de tratamento, o custo de R$ 342.225. Ocorre que o tratamento prescrito, frisa-se, foi de 119 miligramas dia por 6 ciclos de 7 dias, ou seja, foram prescritos 42 dias de aplicação, de 4.998 miligramas. Nesse contexto, considerando que cada ampola possui 200 mg, e que o tratamento é feito por ciclo, 3 ciclos, chega-se a valor aproximado de R$ 57.037, custo de 5 ampolas de 1 grama por ciclo e 6 meses. E ainda que se considere que sejam 6 ampolas, o valor alcançado seria de R$ 69.445, que é inferior a 60 salários mínimos da data da propositura da ação. Pode-se ainda supor que seriam necessárias 42 ampolas, já que são 42 dias, e eventualmente o excesso de uma ampola tivesse de ser desprezado. Observa-se pela bula do próprio medicamento que este deve ser armazenado por 22 horas, com destaque no original, pelo que 5 ampolas, por óbvio, atende o tratamento prescrito, que é feito em ciclo de 7 dias. E aqui eu trago as informações do remédio. Ademais, não é despiciente enfatizar que o medicamento será administrado em ambiente hospitalar, inclusive consoante apontamento do relatório médico, pelo que o manuseio e a aplicação será realizado por profissionais do hospital em que a autora já realiza o tratamento. Por oportuno, anoto que o erro ocasionado pela parte autora, por considerar que o tratamento seria ininterrupto durante 6 meses. Nesse contexto, considerando que o valor correto da causa que representa o proveito econômico é inferior a 60 salários mínimos e a matéria debatida é desprovida de complexidade que justifique o deslocamento da competência, na medida em que a controvérsia instaurada nos autos diz respeito ao direito da parte autora receber tratamento de medicamento não padronizado pelo SUS, tenho que a competência absoluta do usado especial fazendário, consoante artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.153 de 2009. Tratando-se de competência absoluta, e aí eu trago aqui doutrina, desta forma, tratando-se de matéria de ordem pública, importa reconhecer que a questão pode ser suscitada de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição, posto que não sujeita à preclusão pró-judicato. Nesse sentido, trago decisão do STJ, também não vou ler. Outro sim, embora os debates destes autos, concessão de medicamento não padronizado, traspasse pela discussão quanto à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento requerido ante a ineficácia dos fármacos tratamentos fornecidos pelo SUS, o requerimento da prova técnica não afasta a competência dos juizados, consoante anunciado número 67 do TJCE. Essa aqui é a parte relativa à competência, inclusive no final eu mantenho o processo no estado em que está, ele vai para o juizado no estado em que está, sem prejuízo para a parte.
Então, mas vai para o primeiro grau. Vai para o primeiro grau, juizado. Certo. Quer dizer, a sentença seria anulada. Sim. Sim, sentença anulada e devolução dos autos ao primeiro Mantendo grau. a liminar que foi dada para... Sim, mantendo a liminar, tá certo. É. Desembargadora Livramento. Eu vou manter o meu voto e vou proclamar o resultado. Por maioria, a Câmara entendeu que a competência... 942, né? Hã? 942. Vai para o 942, tem razão. Tem razão. Então, eu vou perguntar se a desembargadora Juríza e a doutora Elizabeth estão aptas a votar ou se querem que se adie o julgamento para a próxima sessão. Eu estou apta a votar, presidente. São vários pontos, né? Esse aí é um dos pontos. Pois não? Vossa Excelência pode proferir o voto. Em relação a esse ponto que está sendo votado, né? Sim, Que é a questão sim. da competência. Porque a outra é aquilo que se já discutiu. Em relação à competência, eu não visualizo como possível se alterar o valor da causa em segunda instância. Então, foi fixado o valor da causa na primeira instância, não houve qualquer questionamento, o magistrado não alterou o valor da causa. Então, eu considero que todos esses cálculos são indevidos. Esses cálculos, com todo respeito, são indevidos fazer na segunda instância. Então, eu vejo isso como algo assim, inusitado e inadequado. Então, eu voto pela manutenção da competência aqui do nosso tribunal em relação à sentença que foi proferida pelas varas da Fazenda Pública, que não fazem parte do sistema de juizado especial. Ok. Obrigado, desembargador Juríza. Doutora Elizabeth, a senhora está apta a votar? Sim, eu acompanho o voto do relator. Ok. Então, por maioria, o colegiado entendeu que a competência é da Justiça Comum, a Justiça Fazendária Comum. Vencido esse ponto, vamos, então, prosseguir com relação à verba honorária. Né? No ponto que nós concordamos, né? Nós concordamos. Desembargadora Livramento é o 93. 93. Que foi no sentido de arbitrar a verba honorária com base na equidade. Desembargador. Porque está ampliado já. Com relação à verba honorária? Sim, presidente, acompanho o relator. E doutora Elizabeth? Sim, acompanho o relator. Então, proclama o resultado, recurso conhecido. Aqui. Então, Então, recurso conhecido e desprovido. A decisão é unânime. Recursos conhecidos e desprovidos. Eu chamo o item 94. É a apelação civil 303.1487, dígito 86.2023, em que são partes o município de Fortaleza e outros, e Elias Ribeiro Costa, da relatoria da desembargadora Juríza, que na sessão de julgamento realizado no dia 29 de julho, proferiu o voto no sentido de conhecer as apelações para dar parcial provimento ao do Estado do Ceará e dar provimento ao do município de Fortaleza. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vistas para o exame da matéria. Está em mesa, desembargador? É o 94. Deixa eu só ver aqui o final. Aqui é só o valor da... A desembargadora Juríza já fez a adequação do valor. Adequei. Ajustou o voto. Ajustei a ponderação do desembargador Luciano. Então, a proclamação... por equidade em R$1.000. Okay. Então, os recursos conhecidos e providos. O senhor está de acordo, desembargador? Eu também estou de acordo.
e vou proclamar. Aliás, doutora Elizabeth, não? Joriza? Não, nessa hora não, porque... Porque ela faltou. Porque ela faltou. Tem razão. Tem razão. Proclama o resultado. Recursos conhecidos e providos. Decisão unânime. Eu chamo o item 95. É a apelação civil 300-5241 de 19.2024. Em que são partes o município de Fortaleza e outros, e Maria de Lourdes Cidrão de Oliveira, da relatoria da desembargadora Joriza. É um caso exatamente idêntico, na sessão de julgamento do dia 29/7, proferiu o voto no sentido de conhecer as apelações para dar-lhe provimento. Da apelação para dar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vistas. Como é que fica, então, o voto de Vossa Excelência? É o mesmo resultado, né? Sim. Mas afastando a aplicação, né, do parágrafo 8º-A do artigo 85 e fixando por equidade em R$1.000. Tá certo. Então, é pelo provimento ou desprovimento? É provimento. Provimento. Isso. Acolhendo a ponderação do desembargador Luciano no seu voto vista. Então, programa resultado, apelação conhecida e provida. Eu chamo o item 96, é a apelação civil, sequência de 3 zeros, 7679, dígito 41.2017, em que são partes município de Mauriti e Maria Lírio Maranhão de Oliveira Castro, da relatoria do desembargador Luciano, que na sessão de julgamento realizada no dia 5 de agosto, proferiu o voto, no sentido de avocar a remessa necessária para dar-lhe provimento, e conhecendo a apelação para dar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Livramento pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. A desembargadora Livramento está acompanhando a relatoria, não é isso? E como vota a desembargadora Joriza? Com o relator também, presidente. Então, proclama o resultado. Remessa necessária avocada e provida. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime. Eu chamo o item 97. Apelação civil 020-0993, de 56.2022, em que são partes município de Hidrolândia e Ana Cláudia Rodrigues Pinto, é da minha relatoria, na sessão de julgamento realizada no dia 5 de agosto, proferi voto, no sentido de conhecer a apelação para negar-lhe provimento. Seguindo, o desembargador Luciano pediu vistas e apresentou um voto, não é isso, desembargador Luciano? O desembargador Luciano diverge, ele acha que a solução deve ser outra, para afastar aquela tributação. Presidente, na realidade, o tratamento aqui não é aquele que a gente está fazendo com habitualidade em relação ao Fundeb de precatórios. Aqui é uma outra situação. Por isso que eu divergi de Vossa Excelência. Eu trouxe até umas ponderações, desembargador Luciano, Sim. que eu gostaria de ler. Nesse caso, você já viu o voto, desembargadora? A senhora já viu o voto? O voto divergente? Não, só para saber se a senhora já tem conhecimento. Ok. Efetivamente, essa terceira Câmara de Direito Público precisa estabilizar sua jurisprudência sobre a questão. Apesar dos precedentes citados no voto divergente, é certo que há julgados aplicando a mesma solução jurídica de meu voto à situação do abono pago pelo município de Hidrolândia, com fundamento da Lei Municipal número 1034/2021, de dezembro de 2021, dada a necessidade de observar o tema 368 do STF. Nesse sentido, cito, aí eu trago aqui alguns acordos: servidores públicos do município de Hidrolândia, imposto de renda retido na fonte, valores relativos aos abonos do Fundeb recebidos em atraso e cumulativamente, necessidade de observância do regime de competência, precedente do STF e do TJCE, recurso conhecido e não provido, sentença integralmente mantida. E aqui no item 2
esse processo é da relatoria da desembargadora Iracema, salvo engano, deixa-me ver. Desembargadora Iracema, no item 2, ela diz, ora, para o cálculo correto do imposto de renda retido na fonte, deveria o município de Hidrolândia ter observado mês a mês as faixas de alíquotas e de isenção vigentes à época do inadimplemento de cada uma das parcelas dos abonos do Fundeb, devidas às servidoras públicas, o que, entretanto, não ocorreu, como visto. Há, inclusive, precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, tema 368, determinando a adoção, em tais casos, do regime de competência pela administração. Eu vou prescindir da leitura do restante do voto da desembargadora Iracema e prossigo. Outro precedente, abono do Fundeb, parcelas de natureza remuneratórias pagas em atraso, retificação da DIF para fazer constar os valores recebidos como rendimentos recebidos acumuladamente, RRA, necessidade, apelação conhecida e improvida, sentença mantida. 1. O centro da controvérsia reside em averiguar se possível a alteração junto à Receita Federal da discriminação dos valores recebidos no precatório, referente à complementação do abono do Fundeb para rendimentos recebidos acumuladamente, fazendo incidir o reflexo de tal retificação no cálculo do imposto de renda dos apelados. 2. Sobre a temática em deslinde, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário 614.406, tema 368 do STF, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, estabeleceu o seguinte: o imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. 3. Descendo da realidade dos autos, extrai que o município de Hidrolândia, ao repassar os valores recebidos de abono do Fundeb 2021, efetuou o desconto do imposto de renda na fonte, tendo por base de cálculo todo o montante recebido pela parte requerente, e não o valor mensal que lhe seria devido acaso pago no tempo correto. Diante dessas premissas, constata-se que o recorrente não aplicou o regime de tributação adequado, porquanto os valores percebidos pela parte apelada deveriam ter sido repassados em momento anterior, não devendo, assim, recair sobre a servidora o ônus do atraso do pagamento. Esse voto é da relatoria da desembargadora Vilauba, aqui da nossa Câmara. Para além disso, a situação análoga se deu no município de Santa Quitéria, consoante os seguintes precedentes: servidora pública efetiva do município de Santa Quitéria, direito a pagamento de diferenças da gratificação natalina e do abono do Fundeb, remuneração integral com base no cálculo, apelação conhecida, mas desprovida. E aqui eu vou pegar a parte negritada. 3. Quanto à incidência do imposto de renda sobre o abono, a exação deve ser calculada sobre o regime de competência e não o regime de caixa, isto é, em respeito às alíquotas vigentes à época em que a verba havia de ter sido creditada. Esse voto é da minha relatoria. Do último julgado, extraio a seguinte passagem do voto condutor de minha relatoria. Por fim, quanto à incidência do imposto de renda sobre o abono do Fundeb pago em atraso, a exação deve ser calculada sob o regime de competência e não o regime de caixa, isto é, em respeito às alíquotas vigentes à época em que a verba havia de ter sido paga, creditada. Em contexto que o abono pago pelo município em dezembro de 2021 corresponde ao somatório dos abonos pagos nos 12 meses anteriores, pagos extemporaneamente, isto é, no último mês do ano. O município de Santa Quitéria não contestou o fato de que adotou ilegalmente o regime de caixa para cobrar o imposto de renda ao tratar do abono de dezembro de 2021 como rendimento daquele mês e não como somatório dos rendimentos remuneratórios dos meses de janeiro a dezembro de 2021. Porque se for pago mês a mês, a tributação é uma. Se juntar tudo e cobrar em dezembro, a tributação é outra. Um prejuízo para o servidor. Também não há controvérsia que o município pretende tributar irregularmente, a título de imposto de renda, o abono dos recursos do rateio do precatório do Fundeb, mediante a aplicação do regime de caixa e não do regime de competência, o que seria correto.
Dessarte, se o abono do exercício do ano de 2021 foi pago a destempo, a tributação sobre tal valor por uma questão de isonomia, deverá obedecer ao regime de competência e não ao regime de caixa, isto é, incidir da maneira que incidiria se a verba tivesse sido paga em momento correto. O mesmo pode ser dito quanto ao abono advindo do precatório, respeitando-se as alíquotas que seriam aplicadas se a União houvesse disponibilizado o crédito de forma tempestiva. Também é da minha relatoria. A peculiaridade do caso de Santa Quitéria é que tanto havia valores oriundos do precatório, quanto valores oriundos do abono pago, com as sobras do fundo em dezembro de 2021. A solução não muda. No presente caso, do município de Hidrolândia, o pagamento está sendo feito na forma do artigo 26 da Lei Federal 14.113/2020, que regulamentou o Fundeb. E aqui eu cito o artigo 26, que eu vou prescindir da leitura, e vamos logo para o... Aqui o parágrafo segundo diz: os recursos oriundos do Fundeb para atingir o mínimo de 70% dos recursos anuais totais dos fundos destinados ao pagamento de cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, poderão ser aplicados para reajuste salarial sob forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. Então, aqui no caso de Hidrolândia, a opção foi pagar como abono. E o artigo 2º da mesma lei diz: a distribuição dos recursos que trata esta lei, por meio de rateio, será feita ao servidor na proporção de sua jornada de trabalho, aos meses trabalhados e ao vencimento oferido pelo profissional do magistério. Aqui prossegue no parágrafo 2º: os profissionais do magistério em processo de aposentadoria somente perceberão o rateio da proporcionalidade dos meses laborados em efetivo exercício referentes a cada exercício financeiro de 2021. Eu acho que eu posso ir para o final. É cristalino que a lei municipal estabelece o pagamento proporcional dos meses trabalhados, designando-os de períodos aquisitivos, de tal modo que a renda foi oferida mês a mês, impondo-se a aplicação do tema 368 do STF, sob pena de vulneração da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. A propósito, literalmente, volta a ministra Carmen Lúcia, naquele caso, paradigma. E ela diz: o que se põe em foco no presente recurso é qual o regime de cobrança do imposto de renda incidiria sobre as verbas recebidas em atraso, se o regime de competência próprio das pessoas jurídicas ou o regime de caixa próprio das pessoas físicas. De se concluir se o imposto de renda deve ter como base o cálculo do valor de cada parcela mensal a que teria direito o beneficiário, ou se deve ser calculado sobre o montante final recebido em atraso e acumuladamente pelo beneficiário. O artigo 153 da Constituição da República estabelece: compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza. O imposto previsto no inciso 3º será informado pelo critério da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. O artigo 43 do Código Tributário Nacional prevê o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, inciso primeiro, de renda, assim entendido, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. 2. De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo primeiro. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem da forma de percepção. Em estudo sobre o conceito de renda, o Dmitry Machado, aqui eu trago a doutrina dele, que ele diz: já a disponibilidade jurídica decorre do simples crédito desse valor, do qual o contribuinte passa juridicamente a dispor, embora isso não lhe esteja ainda nas mãos. A renda não se confunde com a sua disponibilidade, diz o Dmitry Machado. E vou logo para o final.
Eu tenho aqui mais informações, mas por essas razões, reafirmo meu voto pelo conhecimento da apelação, mas para negar a ela o provimento, confirmando a sentença em todos os seus termos. Pois não, senhor presidente. Eu concordo com o senhor em todos os acordos que o senhor fez referência. Aqui a situação é diferente. Certo? Existe aqui, a gente trata aqui de questões relativas a pagamento de precatórios. A gente trata aqui de abonos. Aqui é uma situação diferente do que a gente, pelo menos para mim, eu não tinha visto ainda. O município é obrigado a usar 70% do valor das verbas do Fundeb para os servidores, como o esbarrador relatou aí. Pagamentos, abonos, como ele escolher. Então, quando chega no final do ano, ele vê o seguinte: eu usei toda a verba, 70%? Usei. Ok, não tenho que pagar mais, porque eu já paguei durante o ano os abonos. Certo? Aqui, quando o município fez a conta, ele disse: olha, eu não atingi 70%, eu atingi 65,79%. Então, a diferença para isso, eu vou pagar no mês de dezembro. Não tem como ele pagar essa diferença em janeiro, fevereiro, março, abril, até novembro, porque só é no final do ano. Quando ele faz a conta, diz: olha, eu não utilizei o recurso integralmente. Portanto, essa parte que eu não integrei, que eu não utilizei, eu vou pagar aos servidores. Então, não tem como não ser tributado neste mês, não tem como eu dividir esse tributo, essa incidência, durante o mês todo, o ano todo, porque eu só sei que tem recursos sobrando que eu não apliquei integralmente em dezembro. Certo? Então, isso aqui é uma situação diferente de tudo que a gente trabalhou aqui já. Os precedentes que eu trouxe são todos de abono. É exatamente isso aí, isso aí é abono. É o que recebe todos os meses. O município escolhe. Desembargador Luciano, o município tinha como fazer a previsão e dividir isso ao longo do ano. Ele fez uma previsão a menor. Tá certo? Não é justo, ele paga integralmente no final do ano e o servidor vai ter uma tributação a maior. Senador, a própria lei prevê que ao final do ano ele faça a conta, certo? Essa é uma solução jurídica. Faça a conta se você utilizou todo o recurso do ano do Fundeb. Não fez, você paga e distribui o restante. Certo? Não tem como ser feito mês a mês. Ele faz uma conta, ele distribui, mas muda, os servidores são dispensados, morrem, a divisão é diferenciada. Vai ter sempre um resto de caixa desse valor. Não tem como ele fazer uma conta correta. A questão não é conta correta. A questão não é essa, não, desembargador. A questão é que esses recursos eles deveriam ter sido pagos mês a mês. É assim que a lei determina. O município... E foram pagos, Bardô. Eles foram pagos. Pagou parte. Todos foram pagos. Pagou parte. Só essa só o restante da verba. Mas, de qualquer forma, isso aí era para ter sido pago distribuído ao longo do ano. O município deixou um saldo para o final. Aí o servidor vai ter uma tributação maior? Desembargador, como é que ele vai pagar isso aqui? Vai dividir em 12 vezes, é isso? 12 parcelas. Mas não tem sentido isso. Eu só consigo saber qual é o valor que eu devo em dezembro, desembargador. Certo? E paga de uma vez só. Certo? Eu até posso ler aqui para os demais membros que não tiveram acesso. Porém, o caso dos autos é diferente das hipóteses dos julgados acima transcritos, pois não trata de pagamentos de precatórios oriundos de processos judiciais, tampouco de verbas pretéritas pagas em atraso. A espécie em tablado trata-se especificamente de rateio proporcional do déficit de aplicação das verbas do Fundeb pelo município referente ao ano 2021, conforme a lei municipal de número 1034 de 2021, que configura um abono concedido pelo Poder Executivo Municipal em caráter excepcional e para integrar os 70% dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção, Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério, do ano 2021, não sendo verba remuneratória devida e quitada, ou sendo verba remuneratória devida e quitada em uma única parcela do exercício de 2021, visando complementação do montante de recursos do fundo, nos termos do artigo 1º, parágrafo único
da Lei Municipal 1034. Dessa forma, o caso em tela se distingue daqueles costumeiramente julgados por esta Corte Estadual, pois trata de pagamento de verba de parcela única referente ao exercício 2021, paga em dezembro desse ano, motivo pelo qual o imposto de renda deve incidir sobre toda a verba, considerada de uma só vez, mesmo porque o abono é pago apenas no final do ano, quando se constata se existiram ou não sobras do Fundeb a serem rateadas pelos profissionais do magistério. Em contra-razões, no ID 13196766, os promoventes afirmaram que o município de Hidrolândia, em outubro de 21, só havia comprometido 65,69% dessa finalidade, restando uma diferença de 4,31%, que só foi integralizada em dezembro de 2021, com pagamento de abono, já que não aplicou durante todo o exercício percentual mínimo devido, é o que eles afirmaram. Bem como que, ao reter o imposto de renda, considerado pagamento de parcela única, acabou por ignorar a natureza do rendimento, cuja alíquota deveria incidir mensalmente sobre o valor correspondente aos meses devidos, neste caso, 12 meses, já que o valor deveria ter sido aplicado durante todo o exercício de 21 na remuneração dos requerentes, fecha aspas. Ademais, relacionaram emendas de julgados e tal. Assim, não há como considerar a referida verba como benefício pago acumuladamente, ou seja, não pode ser calculada a renda oferida mês a mês com parâmetro do montante global pago. Ademais, nos termos do artigo 5º da referida lei, sobre o valor do abono incidirão os descontos previdenciários e tributários. Nesse contexto, entendo que não se aplica ao caso em tela o tema repetitivo 351 do STJ, que se refere especificamente a benefícios previdenciários atrasados pago acumuladamente, que, repita-se, não é a hipótese dos autos, transcrevendo-se a ementa à tese firmada. Tributário, imposto de renda pessoa física, ação revisional de benefícios previdenciários, parcelas atrasadas, recebidas de forma acumulada. O imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda oferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de imposto de renda com parâmetro no montante global pago extemporadamente. Pronto? Então, só que ao final, dessa forma, com a devida vênia de vídeo do voto do relator, para conhecer a apelação civil do município de Hidrolândia e, por fim, dar-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação. Eu vou agora resumir o meu entendimento. Primeiro, nós temos precedente dessa Câmara para esse caso de Hidrolândia especificamente. Tem julgamento da desembargadora Iracema, tem julgamento da relatoria da desembargadora Vilalba e tem da minha relatoria. Segundo, esse abono do Fundeb, os 70%, é para ser rateado com os professores ao longo do ano. Ficou um pedaço, uma ponta, um percentual, porque, por alguma razão, o município não rateou ao longo do ano. E ele resolveu pagar uma vez só, em dezembro. Mas é a mesma natureza, aquela verba, ela é anualizada, é paga mês a mês. Então, por essa razão é que eu acho que o meu voto deve prevalecer, porque a tributação deve ser feita de forma acumulada, para que o imposto não incida sobre o montante que foi pago no mês de dezembro, que vai para o alíquota maior e prejudica o servidor. É assim que eu entendo. Mas, desembargador, isso não é um atraso, não houve atraso. Ele só pode pagar esse valor se ele fazer a conta. Você não entendeu, não. Não estou falando em atraso, não. Eu estou falando que o abono ele é anualizado e é pago mês a mês. Essa é a natureza. É pago mês a mês. Não é pago em dezembro, não. Sobrou, mas é a mesma verba. Sobrou um percentual, mas é a mesma verba, que era para ter sido rateada. Eu não entendo É a essa mesma forma. verba. Só que o município pagou de uma vez por alguma razão. Não importa a razão. Era 70%. Claro que importa a razão. Eu posso concluir? Claro, pode. Eu vou lhe explicar porque não importa. Porque aqueles 70% ele deveria ter pago ao longo de 12 meses.
não pagou integralmente os 70%. Ficou um percentual. O senhor disse que não houve condição. Não importa a razão. Mas aquela parcela era para ter sido rateada ao longo do mês. Não importa se foi paga, se ficou um pedaço que pagou de uma vez só. Deveria ter sido paga ao longo do... E é por isso que deveria ser rateada e a tributação deveria ser feita de forma acumulada. Por quê? Porque aquele percentual do abono, 70% do valor do Fundeb, deveria ter sido pago mês a mês. Ok? Sim. Não deveria? O abono é pago mês a mês. E foi pago. Certo? Não integralmente. Não importa, desembargador. Mas o que ele estava devendo, ele pagou no mês de dezembro. E a tributação é só nesse mês. É isso que você... Ah, sim. Eu entendo diferente. Eu entendo que 70% deve ser rateado ao longo de 12 meses. Foi um percentual menor, tá certo? Sobrou 4, alguma coisa. E o município resolveu pagar de uma vez só e agora quer tributar de forma diferente. Por quê? Porque ele fica com parte, de acordo com a repartição das receitas, o município fica com esses recursos. Então, ele dá com uma mão e tira com a outra. É assim que eu vejo. Bom, eu mantenho o meu entendimento. Eu também mantenho o meu. no voto vista. Como vota a desembargadora Livramento? Pelo que eu ouvi das julgadoras, eu entendi que um considera esse resto de caixa, como ele chamou, esse restante que não foi distribuído no longo do ano, um diz que tem atraso e o outro diz que não tem atraso. Não é isso não, desembargador. Eu não digo que não tem atraso, não. Eu só digo que a verba tem a mesma natureza. É o abono Fundeb, que é pago ao longo do ano, mês a mês. Isso é o abono Fundeb. Essa verba é a mesma verba, é abono Fundeb. Que devia ter sido pago ao longo do ano e não foi. Então, pelo visto, considerar atrasada, né? Sim. E ele disse que não houve atraso porque ele não sabia que distribuiu em 70%. Por isso eu voto, acompanho a relatoria. Tá bom. Nós vamos para o 492 e eu indago se o desembargador Júlio está apto a votar, a doutora Elizabeth está apta a votar. Nesse caso, eu vou precisar examinar com calma. Então, fica adiado para a próxima sessão. Eu achei boa a discussão, porque eu tenho uns para fazer e não sabia como. É porque é diferente dos outros aqui. Agora eu vou ver a diferença. Não tem. Essa matéria em si, ela é nova. Já tem. Nós já em relação a uma situação como essa aqui, não tem. Eu trouxe 3 precedentes na Câmara. São assuntos diferentes. É o abono Fundeb. Vai analisar. É diferente, desembargador. É diferente. Não. É o mesmíssimo caso. É abono Fundeb. Inclusive, 2 são de Hidrolândia. 3 de Hidrolândia e 1 de Santa Quitéria. Mas é a mesma coisa. Eu não acho que seja, mas vamos para frente, né? Esse que eu trouxe agora, sim. Vamos para frente. Eu chamo o 91, agora é aquele, desembargador. Mandato de segurança civil, 322-29, dígito 97.2024. 91. Estado do Ceará e a autoridade aqui é o presidente da 3ª turma recursal do Estado do Ceará, da minha relatoria. Pois não. O desembargador... Não, eu entendi que havia um óbice ao conhecimento do mandato de segurança. Não? Só pegar aqui a lei para eu não... O fundamento da minha decisão é basicamente isso. O inciso 2º do artigo 5º da Lei 2016/2009 dispõe que não se considerará mandato de segurança quando tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. E havia um recurso com efeito suspensivo, havia um agravo, um embargo de declaração. Ok? O recurso cabível dessa decisão lá
para outro tribunal que não o nosso, né? Mas, naquele momento, havia um desembargo de declaração em que foi concedido efeito suspensivo. Então, por essa razão, eu achei que não deveria conhecer do mandato de segurança. O desembargador Luciano está entendendo que... Eu posso ler o voto, mas acho que é melhor. Se eu permitiu, eu leio o voto, que aí fica mais fácil. A gente estava discutindo o anterior sem eu ler o voto. E aí, acho que eu lendo fica mais... todo mundo vai entender o que é que eu penso, fica mais fácil para a gente conversar. Adoto o relatório do ID 13579893 com a seguinte complementação. Trata-se de mandato de segurança impetrado pelo Estado do Ceará em face de ato reputado ilegal e ou abusivo, mandado do presidente da terceira turma recursal do Estado do Ceará, nos autos do recurso nominado número 02.13.208, 56 de 2022. O promovente pleiteou naqueles autos o trancamento de qualquer procedimento disciplinar contra si, além de ordem para que o ente público se abstivesse de aplicar qualquer represália, punição ou restrição, especialmente demissão, punição administrativa, corte ou suspensão de remuneração, ou mesmo qualquer constrangimento ao seu trabalho presencial, em razão de ter se negado a submeter-se à vacinação contra a Covid-19, nos termos determinados pela Lei Estadual 17.663 de 21. A demanda foi julgada procedente, ID 12.27.72.293, no sentido de determinar a suspensão de qualquer procedimento disciplinar em face do requerente, devendo o requerido o Estado do Ceará se abster de aplicar qualquer represália, punição ou restrição em virtude de sua não vacinação de Covid. Contra a sentença, o Estado do Ceará interpôs recurso nominado, julgado pela terceira turma recursal fazendária do Estado do Ceará, sendo conhecido e parcialmente provido, abre aspas, no sentido de determinar que se permita ao autor, na via administrativa, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pontuar que eventuais medidas de restrição indiretas adotadas pela administração estadual devem ter previsão legal e atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de respeitar a dignidade humana e os direitos fundamentais, devendo o ente público a se abster de aplicar punições de redução da remuneração ou de desligamento do cargo, mas admitindo que possa aplicar outras medidas de segurança coletiva e outras restrições indiretas menos gravosas, fecha aspas. Em face dessa decisão, o ente estatal manejou o embargo da declaração, alegando, em suma, a omissão do julgado quanto à incompetência absoluta do juizado fazendário para processar e julgar ações que tenham por objeto a impugnação da pena de demissão imposta ao servidor público. Na presente ação mandamental, o impetrante reafirma a incompetência do juizado especial para apreciar a demanda, aduzindo, em síntese, os mesmos argumentos utilizados nos embargos da declaração. O eminente relator entendeu que a pendência do julgamento do embargo de declaração obsta o processamento e julgamento deste mandado, pois, abre aspas, não se observa a rejeição do pedido de reconhecimento da incompetência absoluta do juizado especial para processar e julgar o feito, motivo pelo qual inexiste ato ilegal a ser suspenso neste momento, fecha aspas. Pois bem, data máxima vem de vista do relator. De início, convém ressaltar a competência desta Corte para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a ação da turma recursal, uma vez que visa a discussão acerca da competência dos juizados especiais e da turma recursal para julgar demanda nos termos entendidos do STJ e deste TJ Ceará. E aqui eu trago decisões, eu vou... Em segundo, ainda que superada a questão, tem-se que o embargo de declaração do processo número 021-3208-56-2022, em face da ementa acórdão da terceira turma recursal, já estavam julgados desde 24 de setembro de 2024. Ou seja, na sessão do dia 5 de 8 de 2024, não havia nenhuma pendência, pelo que impõe-se a sua análise. Quanto ao mérito,
E aí, desembargador, eu queria só dividir aqui, não está no voto, mas eu queria, na sessão passada, eu disse para o senhor, desembargador, dê uma olhada, porque os embargos já foram julgados. E aí, Vossa Excelência, você poderia ter entrado no mérito. Eu só fiz essa ponderação, eu me lembro que eu fiz a ponderação em relação aos embargos. Quanto ao mérito, tenho que assistir razão impetrante nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. E explico. No caso, o impetrante do Estado do Ceará sustenta a ilegalidade da decisão proferida nos autos do recurso nominado, de número já citado, porquanto proferida por juízo incompetente. Normalmente porque as ações que tenham por objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidor público civil não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda Pública. Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.153. Quanto à incompetência absoluta, tens que esta pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Prosseguindo, consoante exposto, o servidor autor da ação já mencionada pretende impedir procedimento administrativo disciplinar que foi submetido voltado à imposição de pena de demissão, previsto no artigo 9.6, inciso 4º da Lei 9826/74. Quanto a essa questão, se tem que a vedação expressa na competência do juizado especial fazendário, conforme o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 12.153 de 2009. E aqui eu trago a lei transcrita e também trago decisões judiciais, decisões do TJ e da segunda Câmara, da terceira Câmara, das Câmaras reunidas, e vou para o final. Ante o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça, divido duamente o relator para conceder a segurança requestada, pois verificada a incompetência absoluta do juizado especial fazendário, conforme artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 12.153 e da jurisprudência, para anular o acordo proferido na terceira turma recursal do juizado especial, sob o número já mencionado, assim como os demais atos proferidos pelo juiz incompetente e, por fim, determinar a remessa do feito à distribuição a um dos juízes fazendários de competência residual da comarca de Fortaleza. É como voto, senhor presidente. Okay. Desembargadora, legalmente como voto, Vossa Excelência? Acompanhar a divergência. Ok. Bom, mandato de segurança, então nós vamos para o voto com quórum ampliado. Desembargadora Joriza, Vossa Excelência tem condição de votar? Não? Então fica para a próxima sessão. Vamos aos processos adiados do PJE. Eu chamo a apelação civil, aliás, são os itens 38, apelação civil 311, 13, de 95.2023, em que são parte do município de Santa Quitéria, e Terezinha Torres Ribeiro Farias, da relatoria do desembargador Luciano. O item 63, e a apelação civil, sequência de 3 zeros, 1978, de 33.2000, que são parte de Irapuã, Pinho Camussa e município de Trairi, da relatoria do desembargador Luciano. E retirado de pauta do PJE, o item 49, apelação civil 300.0122, dígito 85.2024, que são partes do município de Santa Quitéria e Maria Betânia Ximenes, da relatoria do desembargador Luciano. Pensemos a pauta e agora aquela famosa pergunta. Todos confirmam os votos lançados antecipadamente? Desembargador Luciano? Confirmo, presidente. Desembargadora Livramento? Também confirmo, presidente. Desembargadora Joriza? Confirmo todos os votos lançados. Doutora Elizabeth? Confirmo todos os votos. Eu também confirmo. Então, todos os demais processos estão julgados e o resultado será divulgado após a sessão. Algo mais a tratar? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.